Olá amigos, começando mais um Ponto a Ponto, hoje com a nossa queridíssima Yara Machado, que já é conhecida de todos vocês. Então hoje a gente vai falar sobre um assunto que permeia todos nós, né? Na realidade, esse programa é um assunto de assuntos que sempre estão à nossa volta. E hoje a gente vai falar sobre a ditadura da beleza. Tantas novelas, tantas coisas, padrões de beleza, moda, revistas, e todo mundo correndo atrás para ter e estar naquele padrão de beleza. Mas será que isso é o melhor caminho? Então vamos discutir hoje, conversar um pouquinho e entender qual é o real padrão de beleza que a gente deve seguir, não, Yara? Seja muito bem-vinda. Eu é que agradeço, é um imenso prazer estar aqui mais uma vez, né, aprendendo com este programa. Né? É especial para mim, um tema pertinente, adequado, dentro da perspectiva do social, né, e do quanto nós temos um caminho a percorrer na relação com a nossa própria estrutura e aceitação, né, da nossa estrutura pessoal. Né? Um tema, eu parabenizo o trabalho, né, por ter escolhido um tema tão adequado, né, na nossa contemporaneidade. A gente vê nas nossas amizades, no nosso convívio, a gente vê na televisão, muitas vezes as pessoas perdendo sua identidade para tentar seguir um padrão, tentar se encaixar no padrão, se acomodar naquilo, deixando que se é realmente de lado. Né? O que a gente pode entender dessa situação, dessa anulação da sua identidade pelos padrões? Quando nós pensamos na questão da beleza, né, então nós estamos falando de um padrão estético, né? Estamos falando da aparência, né, daquilo que é posto como modelo aceitável pela aparência. Né? Então, primeiro é preciso que para que haja uma reflexão sobre o tema, é preciso que cada um, né, possa ter a oportunidade de se perguntar o que é a prioridade da sua identidade. Quando você chama a identidade, nós temos vários tipos de identidade. Né? Temos a identidade de gênero, né, que já é um tema hoje polêmico quando nós falamos em gênero. Né? Nós temos a identidade a nível de orientação. A orientação sexual é uma identidade. Né? A nossa identidade específica de nacionalidade, né? De raça, de credo, né? E a identidade que eu formo a nível psicológico, né? Aquilo que eu me reconheço enquanto um ser individual, um ser único. Quando eu me atrapalho nesse caminho, né, da identidade do que eu sou, é quando eu me deixo ser guiada pelo social. A identidade social, ela tem uma força imensa, porque nós somos seres bastante gregários, né, como se dizia no passado. E dentro dessa perspectiva, eu quero pertencer a um grupo, eu quero fazer parte, eu quero estar inserido. Né? E quando a sociedade diz, então, para você estar inserido, você precisa fazer isso, ou estar com tal aspecto, ou estar com tal cor de cabelo, ou estar com tal cor de olhos, ou com tal postura, ou com tal peso corpóreo. Então, quando começa a haver esse tipo de informação, é preciso que eu esteja ancorado, embasado, numa perspectiva de identidade pessoal bastante madura, né? Ouvir maturando essa identidade, para não me deixar levar e me transformar naquilo que o momento pede que eu seja. Né? Então isso é muito comum na juventude, né? Nós temos aí, mas um tanto de adultos, eu diria, hoje em dia também vem se massificando nessa questão da perda da identidade pessoal em função de uma aceitação, né, de uma sociedade que, para mim, pessoalmente, está bastante doente em relação
aos aspectos que envolvem a identidade integral de um ser, né? Que envolve as questões pessoais, a emocionalidade e a espiritualidade das pessoas. Interessante você falar a questão da maturidade, porque às vezes maturidade e idade não andam juntas, né? Às vezes você já não é mais um adolescente, mas a sua maturidade é de um adolescente, né? Então, pesa nesse sentido. Isso, exatamente, porque quando nós falamos em maturação, não tem a ver com cronologia, embora teoricamente devesse ter. Quando eu penso na natureza, por exemplo, vegetal, né? Se eu penso no reino vegetal, quando eu imagino uma árvore adulta, eu imagino que ela está produzindo tudo que uma árvore completa, se ela for dessa espécie, possa fazer. Então, uma árvore adulta, ela vai produzir frutos, ela vai ter toda uma qualificação, porque o natural do reino vegetal é esse. Na humanidade, nós temos um atributo fantástico, que é o pensamento. E dentro dessa caracterização do pensamento, eu posso fazer deformações. E dentro das deformações que envolvem o psiquismo, eu posso estar numa idade cronológica de 50 anos, pensando como um jovem de 25. Né? Então, esse descompasso entre a emocionalidade e o mental, ele pode acontecer exatamente por questões que aprisionam o desenvolvimento através do seguir mais o externo do que as possibilidades de maturação interior, que é o que a espiritualização do ser promove, né? O autoconhecimento dentro das 4 fases que envolvem o desenvolvimento humano, desde as questões pessoais, físicas, corpóreas, né? Até o campo da emocionalidade, os valores e crenças mentais e os aspectos espirituais. Isso vem sendo muito negado, né? No contexto geral da humanidade. Com relação, muitas vezes as pessoas dizem que a mídia, né, diz não, porque quando as meninas abrem a revista, são sempre as meninas magras, roupas assim, dietas para todos os tipos, né? A televisão também mostra padrões, né? E isso dos mais diversos, não só do chat, mas como você falou, do padrão sexual, né? Tem que ser heterossexual, porque senão você não faz parte daquele contexto. Então, muito se coloca a culpa dessa visão geral na mídia, de forma geral. Aí eu pergunto, mas será que a mídia é a única vilã dessa construção desses padrões muito rígidos estabelecidos? Olha só, Jana, eu penso que reduzir, né, uma questão que envolve a natureza da vida de um ser a um único fator é perigoso, né? Porque assim, a mídia, ela tem um poder. Existe um poder que é dado aos meios, vamos dizer assim, de comunicação em geral. Hoje nós vivemos num mundo imensamente tecnológico, né? Penso que a geração dos nossos pais jamais pensou que nós pudéssemos hoje estar interligados ao mundo inteiro através da tela de um computador, de um recurso, né, que nós levamos no bolso, né? Realmente isso é muito e nos faz perceber que existe uma diversidade muito grande de possibilidades de estar presente no mundo. Então a mídia ela tem uma força, mas eu vejo assim que voltamos para o ponto da criticidade, da maturação do ser. Eu não penso que a mídia seja a única responsável. Existe um processo de educação, né, que começa antes de qualquer recurso tecnológico que eu possa utilizar, inclusive na minha casa, né? Existem as relações humanas, que é a base da formação do ser humano. Então, quando eu tenho quando a família, né, ela cuida de estabelecer um relacionamento onde haja uma discussão, uma conversação, uma maturação dos valores que permeiam aquele grupo, né, isso antecede o olhar de uma criança, de um jovem, de um adulto, para o que a mídia vai estar solicitando dela. Tá? Então, se há um cuidado, eu penso que se há um cuidado de validar o ser humano em aspectos que não é o mais interessante para a mídia, porque não dá tanto ibope, então, uma família, por exemplo, que tenha um padrão genético, né, onde o peso, o biotipo da família seja
um tipo de característica que a mídia, naquele momento, dentro dos seus padrões, está dizendo que é inadequado. Porque o adequado é aquela pessoa com 40 quilos. Tá? Então, se a família cuida de si, né, se ela está atenta, se ela está atenta a perceber que o ser humano não é o peso corpóreo e que existem outros elementos que se somam àqueles valores físicos e que devem ser contabilizados para que a pessoa forme e mature a sua identidade. Quando aquela pessoa estiver em contato com o que a mídia está dizendo que é padrão, ela vai ter poder de criticidade. Ela vai poder contrabalancear ali. Não, a mídia está colocando esses aspectos, mas eu tenho outras orientações também. E ela poder fazer uma escolha ou mesclar dentro daquilo ali uma proposta de pensamento pessoal, né? Que não seja apenas conduzido de fora para dentro. Então vejo eu que não é só a mídia. Existem os valores familiares que estão implicados nesses aspectos que envolvem os padrões que a mídia possa estabelecer e outros aspectos também da cultura do indivíduo que envolve, ao meu ver, a religiosidade e a espiritualidade também, né? Como é que é colocado para a pessoa e como ela se vê dentro também dos aspectos para além das questões que envolvem a corporalidade, né? Se ela amplia a visão para aspectos que estão para além do que a mídia possa estar colocando de maneira transitória, né? Então eu vejo que tem outros elementos que devem ser sim analisados e examinados pelas pessoas, né? Por todos nós. Vocês colocar a culpa na mídia é mais fácil que assumir as minhas próprias falhas de avaliação, de princípios e critérios, né? Sim, na verdade eu penso que eu lembro de um discurso que eu ouvi no movimento espírita já há bastante tempo, que dizia assim, o processo de terceirização na humanidade começou desde o mito de Adão e Eva, quando colocaram toda a responsabilidade na serpente, né? Então eu vejo que isso nós estamos fazendo até hoje, então buscando não nos responsabilizarmos diante das escolhas que fazemos e colocar a responsabilidade em outros. A doutrina espírita nos convida, felizmente, a que nós possamos assumir as nossas próprias responsabilidades diante da vida, né? Então a mídia tem um papel sim, mas ela não pode ser a condutora da minha vida se eu não admitir isso, se eu não autorizar esse lugar. Então é preciso que haja também os diálogos para maturar, né, o valor que eu estou atribuindo, o poder que eu estou atribuindo àquele recurso. A gente viu quando a gente se coloca na situação, mas e quando você exige do outro que ele se adeque no padrão que você acha que é o pertinente? Um exemplo, tem umas pessoas que eu conheço, duas irmãs. Uma mulher que gosta de se arrumar, está sempre pronta, na postura, uma lady, como se diz. E a outra gosta de uma mais despojada, gosta mais de brincadeiras, não tem uma postura tão lady assim. E a lady cobra da despojada uma postura lady, se comporta, se veste, se ajeita, você vai sair assim. E às vezes isso é motivo de crise entre as duas por causa dessas cobranças, né? Que às vezes perguntam, por que eu tenho que ser igual a ela? Né? E aí a pergunta, e quando você exige do outro que ele se encaixe num padrão que você acha que é certo? Essa fala, ela é bastante recorrente. Acho que você trouxe lembranças assim para um tanto de pessoas que estão escutando e vendo, né, essa possibilidade na sua vida real. Porque no momento em que eu não sou mais um, né, que eu estou na interação com outra pessoa, eu vou ter a opinião do outro. Tá? Então, a interação na humanidade, ela vai fazer com que eu veja o outro com os olhos que eu tenho para mim. O que é bonito para mim, o que é belo para mim, o que é esteticamente adequado para mim, é o que eu naturalmente vou querer ver fora de mim. Isso é um aspecto que envolve, é um mecanismo, inclusive, que nós temos na personalidade, de projetar externamente aquilo que eu tenho internamente. E que me faz confortável, né, ver aquilo que eu considero que é bom. Mas essas são as minhas crenças. Quando uma pessoa, ela exige do outro um determinado comportamento, uma determinada postura, porque ela considera que aquilo é o melhor,
Quem está recebendo a crítica precisa se afirmar no lugar que eu chamo de adequação. Então, por exemplo, trazendo esse exemplo que você está colocando aí de duas irmãs. Então, se uma é mais lady e a outra é mais despojada, e elas vão a uma cerimônia, né? Então, ambas foram convidadas para uma cerimônia de uma formatura, tá? Então, qual é a adequação para aquele ambiente? Então, antes de eu pensar no meu valor pessoal, na minha postura diante da estética de mim mesma, eu preciso me colocar, porque eu estou dentro de uma sociedade, né, que eu não tenho que escandalizar, tá? Eu preciso me adequar. Então, o que é mais adequado para aquele momento? Se uma vai com a maquiagem de 2 horas de duração, a outra pode fazer uma maquiagem de 10 minutos. Quer dizer, ela não tem que ser a outra, mas ela precisa também, eu preciso ver também para onde eu estou indo, o que é pertinente que eu coloque em mim, né? Os excessos é sempre um sinal de que existe para mim, uma patologia, né? Então, a própria doutrina espírita vem colocar a questão dos excessos como o excesso como uma energia de abuso que a alma está se colocando porque ela está em desequilíbrio. O excesso e a escassez são extremos que mostram o desequilíbrio. Então, eu não tenho que estar em desacordo com o ambiente natural do qual eu estou inserida e também não me desnaturalizar naquele espaço, né? Eu estou lembrando agora de uma história que é trazida e atribuída a Gandhi, né? Quando Gandhi foi convidado exatamente para um evento que era formal. E quando ele chegou, o nome dele estava na lista dos convidados, ele chegou à porta e quando dá o seu nome, que ele deu o nome dizendo, o senhor está na lista, mas o senhor não está com a roupa adequada para o evento, para este momento. E ele agradeceu e saiu. Pegou o traje que deveria ser utilizado naquele evento e encaminhou o traje numa caixa para ser entregue lá, em nome dele. Então, essa história que é atribuída a Gandhi está dizendo o quê? Bom, se para um espaço a estética é mais importante do que o eu, seria assim, a personalidade é mais importante do que a individualidade, então se encaminhe o que é necessário para aquele espaço. Mas é preciso que eu veja, né, dentro da minha condição, o que é pertinente para mim, o que é adequado para mim, né? Então, se a minha irmã tem um perfil e um padrão de beleza diferente do meu, eu respeito a minha irmã e vou solicitar, dentro do processo de maturação, que haja um respeito também do outro para comigo, desde que eu também viva dentro de um processo de acatar os limites mínimos, né, de convivência no social quando eu for convidada a estar inserida em determinados ambientes. Então, eu penso que a palavra aí, Jana, é adequação, né? A gente falou aqui no caso das irmãs, mas acho que isso se aplica a muitas outras situações. A própria mulher, durante muito tempo, ela tinha que, após o casamento, manter uma postura, né? Trocava o guarda-roupa, ficava muda, sem se expressar, não tinha... Então, a gente viu que isso ao longo da história, porque era um padrão estabelecido, era o que se exigia que se fosse feito do outro, que era correto. Quem não fizesse daquele jeito era um transgressor, né? E aí a gente viu tantas histórias terríveis, né? Nisso aí, dessa cobrança. Mas aí eu agora lhe pergunto, essa necessidade de se encaixar no padrão, de fazer parte, de ser aceita naquela estética definida, será que isso não seria um tipo de carência, uma necessidade de se afirmar como pessoa, como indivíduo? Quando qualquer prisão, né, que uma pessoa se coloque, qualquer prisão que alguém se coloque, denota uma imaturidade, né? Então, eu penso que é pela falta de maturação do autoconhecimento que a pessoa se escraviza, né? Então, o outro só tem poder de dizer para mim que eu devo ser assim, de tal ou qual forma, quando eu sou tão insegura de mim mesma, tão imatura,
que sozinha eu não consigo perceber onde estão os meus valores, né? E quando eu estou mais materialista do que espiritualista, eu vou ver os meus valores todos voltados para a forma. Tá? E esse é o grande perfil da nossa sociedade. Então as pessoas se apresentam com a imagem que seja acatado, que ali existe um sucesso, que ali existe uma beleza, que ali existe um poder, né? Então nós temos um padrão social onde o narcisismo, que é a potencialização da imagem, é muito fortalecido e muito reforçado, né? Então, por esses aspectos, o distanciamento da espiritualização é que faz com que os níveis de insegurança pessoal sejam altos e o poder pessoal diminua. Quando você pergunta, isso não denota um tipo de carência, né? Sim, denota um tipo de carência. Quanto mais seguro é o ser, menos ele vai se deixar levar pelas interferências e pelas influências exteriores, né? Então, voltando para o ponto anterior de dizer, se eu me sinto adequada dentro de um determinado contexto, independente da opinião do outro que vai dizer, não, mas o seu cabelo devia ser louro, você devia pintar, o cabelo está ficando branco, e mulher não pode estar com o cabelo assim não, porque dá uma noção de descuido. No homem não, no homem é elegante, é um charme, mas a mulher com o cabelo grisalho, ela é uma pessoa descuidada, não pode, você tem que cuidar. Então tem toda uma pressão convencionada, social, que dita o que é certo e o que é errado para a estética do corpo do feminino. Do masculino também, mas o feminino é muito mais cobrado. Então, dentro desse lugar, é preciso que a pessoa esteja num nível de atenção imenso para refletir sobre o que está sendo posto para ela, antes de acolher como uma verdade absoluta. Então, o outro está dizendo, não, isso não é adequado não, eu preciso parar, deixa eu ver se para mim é adequado. Se realmente o que a pessoa está dizendo aqui agora para mim é o melhor para o que eu sinto, para o que eu penso, para os meus valores. Então, é preciso que haja um trabalho, né? Dá trabalho cuidar de si, dá trabalho amadurecer, né? E um tanto de perspectivas que nós temos de social não favorece esse olho para dentro, né? Esse voltar o olhar para si mesmo e começar a se questionar. Mas isso que está sendo colocado aí, que todo mundo tem que ter o cabelo liso, é o que quero mesmo, é o que eu vou me tornar escravo disso mesmo. Esse é o lugar que vai me qualificar melhor diante da vida, em que eu vou ser mais valorizada se eu usar determinado produto, se eu fizer determinado movimento no meu corpo, se eu fizer tal esforço para... Quer dizer, eu preciso me questionar, onde é que isso está validando melhor a minha vida? Onde é que isso está qualificando melhor o meu viver? Se eu não faço esse tipo de pergunta, eu vou sendo levado pela massa, né? Que vai estar dizendo o que é certo hoje, amanhã esse certo não é mais certo, e eu vou estar mudando a estética. Tem pessoas que, numa existência de 40 anos, já foi loura, ruiva, morena, toda, porque foi dito que é para ser assim. Segue a moda. Então, seguir a moda, que valor é esse que eu estou atribuindo a mim? Que preciso estar seguindo o externo para me validar. Então, essas são perguntas que eu preciso me fazer, né? Para verificar se o meu nível de carência afetiva está tão alta que eu vou estar sempre esperando que o outro me diga o que eu devo fazer, tal qual uma criança, cujos pais é quem vão definir que roupa vai usar, que corte de cabelo vai ter, porque eles ainda não têm autonomia suficiente para gerenciar a própria vida. Então, é uma reflexão que para mim é necessária que seja feita, né? E que eu venho fazendo também comigo. E como é que a gente pode analisar aquela máxima? Eu não pedi para nascer assim. Às vezes que tem muito bonito, fala, aí você fala, como é bonito, o que você fala? Eu falei, não, nasci assim, nem pedi para nascer assim e nascer assim. Ou quem não se acha bonito, diz, eu sou tão feio, por que eu nasci assim? Não pedi para ser desse jeito, não podia ter me melhorado. Então, como é que a gente pode analisar isso? Será que a gente pede ou não pede para nascer desse jeito? É interessante, porque frases como essa, eu penso que para responder com tranquilidade e maturidade, só a doutrina espírita, né? Porque quando as pessoas, inclusive tem outros textos que colocam, eu não pedi nem para nascer, quanto mais para nascer assim, né? E aí eu digo,
eu digo assim, olha, primeiro que quando eu avalio o processo e quando eu valido a lei de reencarnação, eu sei que no mínimo eu pedi para nascer assim. Tá? No mínimo eu pedi. Eu concordei com essa possibilidade porque é o melhor para o meu processo de evolução. Aqueles que não têm condições de pedir, que penso eu que no estágio atual da humanidade no planeta Terra, a maioria de nós já teve condições de opinar sobre o planejamento reencarnatório, porque não estamos, a grande maioria, reencarnando compulsoriamente, né? Então, esses medianos que estão no planeta, de alguma maneira, tiveram reuniões, né, no plano espiritual, junto com aqueles que seriam seus pais, para avaliar o modelo, a pertinência do organismo do qual eu venho a ter para favorecer a evolução. André Luiz, né, no seu livro Nosso Lar, uma das obras mais lindas e que virou filme, né, de tão pertinente que é para nos auxiliar na percepção do que é o processo espiritual. Naquele livro ele traz o Ministério da Reencarnação, falando, né, de como se processa o cuidado com o corpo que vem sendo gerado, né, na existência atual de cada pessoa. Então eu digo assim, a pessoa que diz eu não pedi para nascer assim, na minha percepção e na filosofia da qual eu tenho convicção da doutrina espírita, pediu sim. Pediu para vir assim, e a necessidade desse corpo, de todos os traços, inclusive aquilo que a pessoa considera pequenos defeitos de fábrica, né, que algumas pessoas falam, não, tem um defeito de fábrica porque eu não queria ter o dedo daquele jeito que foi solicitado que fosse assim e foi rigorosamente cumprido um plano para vir com o melhor corpo que eu preciso para evoluir. Então, a doutrina espírita nos esclarece que não há acaso na formação dos nossos corpos, né? Que existe uma causalidade para que nós cheguemos aqui da maneira que chegamos. Então, as pessoas que têm essa crença, né, que possam realmente reavaliar o grau de justiça divina que seria se as pessoas já chegassem com um corpo errado, né? Qual é a chance que o divino está me dando quando ele já me dá o instrumento para trabalhar equivocado, né? Então, penso eu que não funciona assim. Eu venho com o instrumento melhor possível, no diapasão melhor possível, para viver a experiência de êxito. Se eu não consigo caminhar o quanto eu poderia caminhar na existência, não é por conta do tom da minha pele, não é por conta da minha estatura, não é por conta do peso corpóreo que eu não estou cumprindo a meta, né, espiritual. Então, existem outros motivos e eu posso utilizar como desculpa, né, não, eu não consigo evoluir tanto porque eu tenho tal... Não é verdade. Quantas pessoas dizem, não, eu não avancei mais na vida por conta de pertencer a tal classe social, de não ter tido tais oportunidades, de ter uma pele negra, e tudo isso, de onde eu olho, são desculpas para que a pessoa não avance até onde ela poderia ir dentro do seu processo reencarnatório. Não são os aspectos externos que definem o quanto de passos eu posso dar na existência, mas é a minha vontade firme de fazer, né? O movimento que eu me coloco na direção de que este corpo, que é um instrumento sagrado, ele é transitório. É uma roupagem especial que eu devo agradecer, mas é transitória. Em algum momento eu vou devolver esse corpo para a Terra, para o laboratório natural da Terra, e venho sair dele o espírito, a essência, na condição de melhor, vamos dizer, de melhor andarilho, né, da espiritualidade do que quando eu cheguei. Então, essa definição de que eu não pedi para nascer é um equívoco daqueles que não reconhecem na misericórdia divina a oportunidade da reencarnação enquanto um grande presente para a evolução. Essa é a minha visão.
Eu costumo dizer que acho que todo mundo tem a sua turma, né? Você cria as identidades, então todo mundo tem a sua turma. Mas às vezes quando você diz, você não tem essa maturidade para fazer essa avaliação e entender em que turma você se encaixa, às vezes você vive uma vida inteira de isolamento. Às vezes a gente vê que tem pessoas que passam pelas situações, pela vida, mas ela não faz parte de fato daquilo ali, por causa de não se sentir encaixado em algumas situações, em alguns ambientes e com algumas companhias. Esse isolamento, quais são os danos que ele pode vir a causar na vida espiritual? Então, primeiro, lembrando, né, mais uma vez, o Livro dos Espíritos, nós temos uma lei, a lei de sociedade, né, uma das leis naturais da vida. E na lei natural da vida da sociedade, pessoa alguma nasce com o propósito de viver em isolamento, né? Não é da natureza humana o isolamento, a não ser que a pessoa faça uma reclusão enquanto uma função, vamos dizer, missionária, para auxiliar a humanidade. Então existe esse grupo, né, que ele se ausenta de alguns movimentos do mundo cotidiano, mas em função de uma causa de auxílio e de amparo a comunidades, a estruturas, né, que precisam daquele tipo de ação. Não é o caso do eremita, né, que se isola e se exclui da sociedade voluntariamente porque ele tem dificuldade de interação, né, e de convivência, e até eu diria assim, de ser contrariado nas suas vontades pessoais. A lei de liberdade, que é outra lei natural, também coloca isso, né? Eu só tenho liberdade plena na matéria se eu viver sozinho. No momento em que eu tenho uma outra pessoa para interagir, eu já não vou estar com a minha opinião 100% posta e vivenciada, né? Então, o isolacionismo não é uma faculdade de desenvolvimento saudável do ser humano, né? Nós somos seres gregários e nascemos para viver em sociedade, e ainda nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo que nós nos devemos muito uns aos outros. E por nós nos devemos muito uns aos outros, nós precisamos estar juntos. E fazendo uma pergunta, sempre que nos sentirmos desafiados nas relações, fazemos a pergunta: o que eu fiz para estar em contato com essa situação, com esse contexto? Um de nós dois foi culpado por esse momento que estamos vivenciando aqui. E vamos então, desatando os nós das experiências reencarnatórias para nos libertarmos das faltas que nós mesmos cometemos, né? Dentro da necessidade de reajuste com as leis naturais, sobretudo a lei que nos chama a essa responsabilidade, que é a lei de causa e efeito. Então, o se isolar em função de não se sentir adequado com o meio social, de se sentir não pertencendo àquele campo, é uma fuga. É uma fuga que a personalidade faz, que o espírito faz, de viver as experiências desafiadoras da evolução. Porque não há como eu me desenvolver espiritualmente se eu não estiver lidando com os outros à minha volta e me afirmando e discordando daquilo que me é lícito naquele momento e argumentando sobre aquilo que me convém, né? Enfim, eu preciso estar no mundo para maturar, para reconhecer se eu já estou atravessando algumas provas com mais sabedoria, né? À medida que eu me isolo, eu não tenho parâmetros para avaliar. Se o espírito faz isso, ele pode desencarnar, ter dificuldades, inclusive, porque nós não temos uma mudança abrupta, né, na carne e fora dela. Eu aqui, Yara, reencarnada, quando saio desse corpo, seguindo no plano espiritual, eu vou seguindo com a herança que eu estou levando, né? Então, os valores, as crenças, os comportamentos psíquicos, a alma leva após a desencarnação e no mundo espiritual vai reverberar no seu campo mental e psíquico exatamente o que ela estava vibrando aqui.
Então é preciso que haja um cuidado para não potencializar esses tipos de comportamento, porque eles podem continuar, né, no contínuo do espírito fora do corpo, ele pode continuar sentindo dificuldades e precisar, como nós temos tantas informações na literatura espírita, de tratamentos espirituais para poder se ajustar a níveis de convivência com a psicologia espiritual, né, com os hospitais, as clínicas e todos os campos que nós temos no mundo espiritual, auxiliando os espíritos a reequilibrar o campo psíquico que foi danificado pelo comportamento aqui na matéria, na reencarnação, que ele mal aproveitou por não ter vivido aquilo que era necessário viver no campo social. E onde entra a família nessas situações? O que a família pode fazer para evitar esse isolamento, para evitar esses equívocos nessa tentativa de se encaixar em padrões? Qual a importância da família nesse contexto da beleza? Então, a família, ela continua sendo a base e o alicerce fundamental do desenvolvimento do caráter, né? Do desenvolvimento do ser. Então, aquelas pessoas, eu penso que uma das maiores provas que um espírito pode ter numa encarnação é não ter direito à família. É não ter com quem compartilhar a experiência do nascer e desenvolver-se junto a pessoas que possam favorecer textos, falas, orientações acerca da vida, né? Então, a família, ela é a grande produtora inicial de caráter, né? Emmanuel dizia que era o grande exportador, a família é o grande exportador de caráter. E nós vemos que é assim, a família tem um lugar, quando ela assume o lugar que é o dela, de orientadores, né? Então, os pais e os cuidadores precisam se investir do poder, né, de se tornarem aqueles que levam para os filhos, para aqueles que estão no grupo familiar, as primeiras orientações acerca do que é a verdadeira beleza, né? Porque não é, embora nos tempos atuais se coloque como se fosse algo muito antigo e inadequado, se dizer a verdadeira beleza do ser não pode estar na estética corporal, né? Porque essa estética passa. Uma pessoa que tem uma beleza aos 15, 20, 30 anos, quando ela tiver aos 80, 90, ela vai ter um outro tipo de beleza. Nenhuma beleza na matéria é perene. Ela é transitória. Então é preciso que a família possa também começar a perceber e a transmitir esse valor, né, para que os seus descendentes possam aprender a pensar sobre os valores transitórios e os valores permanentes da vida. Então a grande beleza do ser é o que ele realmente consegue fazer com seus atos, né, com a manifestação dos seus sentimentos, com os seus comportamentos no cotidiano. Eu acho interessante essa pergunta que você fez, porque está me lembrando uma fala que eu fiz recentemente sobre os avatares, né? Sobre os grandes luminares da humanidade. E, estatisticamente, os grandes avatares da humanidade não tiveram beleza física. Os nossos contemporâneos, se pegar o padrão estético de beleza que a mídia e que o contexto social coloca, não seriam enquadrados como padrões de beleza, né? Os grandes nomes da humanidade, um Gandhi, um Sócrates, um Chico Xavier, uma Madre Teresa, né? Uma Irmã Dulce. Eu não vou falar dos que estão encarnados ainda, porque é minha opinião. Mas assim, quantos nós temos irmãos que passaram deixando Sai Baba, né, rastros de luz no planeta, e cuja beleza estética, se for contabilizar e fizer uma pesquisa, né, não, e colocar, não se encaixaria nos padrões de beleza que é decantado pela sociedade contemporânea. Mas almas que, nos depoimentos de todos que chegavam perto deles, né, o que eles transmitiam da beleza espiritual, a força do amor que esses espíritos deixaram no planeta, e que todos aqueles que tiveram acesso a eles, que falam sobre eles, se emocionam até hoje e dizem: nunca vi tamanha beleza espiritual presente.
né? Então, penso eu que é necessário que as famílias comecem a cultivar mais, né, esses valores perenes, né? Aqueles que não vão, que os anos, né, usando a frase de Jesus o Cristo, aqueles valores que a ferrugem não corrói, né? As traças não corroem, que a ferrugem não desfaz ao longo do tempo. É preciso que nós possamos ver que valores são esses. O Cristo disse sim, meu reino não é desse mundo. E eu digo assim, o nosso reino não é desse mundo. Nós somos espíritos que estamos passando aqui. Tivemos o grande e o maior, né, espírito que aqui ancorou e que é o nosso sol, né, planetário, o próprio Cristo Jesus, nos deixando esses ensinamentos. Não vos detenhas com as coisas. Quando ele traz no Sermão do Monte aquela fala, olhai os lírios do campo, né? Eles não tecem, e nem em Salomão, no auge da sua glória, se vestiu como um dele. O que é que Jesus estava dizendo com aquela fala para mim, que estou pensando em beleza hoje? Né? Olhai a natureza que eu sou também. Né? Nós somos lírios no campo da vida, no campo divino. Nós somos flores no jardim da humanidade e não nos reverenciamos diante disso. Não reconhecemos a beleza que somos portadores, porque somos centelhas de luz também. Esquecemos esse lugar. E vamos buscar, na transitoriedade, fazer um tanto de maquiagens para mascarar uma verdade que amanhã ou depois vem se apresentar para mim. Eu não sou um corpo físico, eu sou um espírito imortal. Estou transitando um corpo que precisa ser honrado e respeitado. Mas é preciso que eu ensine e que eu passe para aqueles que estão no meu entorno que o grande valor do ser que eu sou não está na externa, não está na beleza externa, está naquilo que eu puder vivenciar e operacionalizar nas virtudes do cotidiano, né? Que é o que eu vou levar na minha bagagem espiritual. Então penso que a família é o grande norteador desse espaço, que pode ser o grande sol, né, que ajuda as pessoas a poder perceber que também tem luz e que também tem brilho, que também tem beleza. Né? Eu penso que esse é o grande lugar da família, ancorar os que estão no seu entorno e validar, para além do físico, os seres imortais que nós somos. O Brasil hoje é um dos recordistas em cirurgias plásticas, né? E também tem uma febre de academias onde as pessoas buscam um corpo perfeito. E aí vem as cirurgias, tratamentos, muita malhação, anabolizantes, remédios de toda ordem. Quais são as consequências espirituais para aqueles que acabam literalmente deformando o corpo físico na busca desse corpo perfeito? Esse tema, ele eu digo assim, até é lamentável ver que isso constatar essa realidade, essa verdade, né? De que nós temos realmente um tanto de patologias, né, psicossociais manifestas através dos corpos. Mas eu digo assim, Jane, é exatamente o distanciamento, né, do ser, da espiritualidade, que é a verdade, né, inerente à alma, que faz com que ele possa se perder no mar da matéria. Né? Então, esses excessos de cirurgias um excesso de identificação com o corpo físico. É uma fantasia e uma ilusão, é uma patologia mesmo, é uma doença social. Né? Da pessoa pensar que em modificando e camuflando o máximo que puder do envelhecimento natural, que é belíssimo o envelhecimento natural, se puder ser acolhido e respeitado como tal. Mas quando há uma negação, ou mesmo na juventude hoje em dia, que quer ir para as cirurgias porque não concorda com um traço do corpo que tem, com uma determinada área do corpo, e quer modificar desde cedo, quer dizer, mutilando a natureza para se ajustar àquilo que vai aliviar momentaneamente a necessidade de um corpo que para ele está ideal. E amanhã ou depois, com as cicatrizes naturais da vida que vai apresentando com o passar dos anos,
vai percebendo que não, surgiu outro e vai transformando, né, o corpo num verdadeiro mata-borrão, né, daquilo que parece ser o ideal, desnaturalizando e comprometendo. Penso eu que esse padrão, né, vigoréxico é uma doença, é um transtorno, né, a imagem não se coaduna com a realidade que a pessoa vê dela mesma. Então, nessas patologias, o indivíduo ele vai se transformando numa persona massificada, né? Como tudo é energia, aquilo que a pessoa está implementando no campo mental e que vai ser a herança do espírito fora do corpo, aquela deformação que foi implementada no físico vai permanecer no espírito depois que ele sai do corpo físico. De tal maneira que o perispírito, que é o corpo, né, que nós apresentamos fora da matéria, o corpo que nós temos e que segue conosco, né? Então, esse corpo energético, ele vem responder também em deformação com o que foi feito com o corpo físico. Temos vários estudos, né, que mostram dentro do movimento espírita esse tipo de patologia que acontece no corpo perispiritual. As deformações, Luiz Sérgio, que é um dos jovens, né, dos espíritos que desencarnou na juventude e que tem uma série de livros, né, e que trabalha pela psicografia de Irene Pacheco Machado, ele traz vários estudos sobre informações sobre as deformações que o uso de drogas, né, que o excesso da função orgânica sexual e outros tipos a prostituição. Ele traz uma série de informações acerca da deformação que o corpo espiritual chega em função da deformidade que foi feita no corpo físico. Então, infelizmente, os corpos que são mutilados aqui no físico, na expressão espiritual, eles também estão sendo mutilados, né? E é preciso que as pessoas possam reconhecer. Então, aqueles que dizem, não, o corpo morreu, acabou, então eu vou cuidar desse corpo aqui agora e vou fazer tudo que puder para deixar ele bem sarado e bombado, usando recursos ilícitos para isso, poder compreender, poder ter informação de que não é bem assim, né? De que existe um corpo energético que seguirá para além da morte do corpo físico e que ele levará as sequelas do que o corpo físico fez, né? Então, é preciso que haja esse tipo de educação também, né? Que espaços como esse, que a doutrina espírita vem trazendo, espaços como esse promovem de refletir e informar as pessoas. Não é bem assim, né? O corpo mutilado aqui, ele segue, via de regra, mutilado no plano espiritual também, e vai precisar de um tratamento espiritual, de um refazimento, de uma série de condutas que são implementadas no plano espiritual para reaver a natureza perfeita daquele corpo que foi machucado pela imprevidência, pela inconsciência do ser na existência do qual ele promoveu as mutilações. A gente pode até usar aquele ditado, vamos devagar que o santo é de barro. O santo é de barro ainda, exatamente. Yara, a gente termina por aqui hoje. Muito obrigada pela mais uma participação aqui no nosso programa. Vamos agendar a próxima, logo logo. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui. Gratidão. Então, vocês que ficaram conosco até agora, a gente agradece essa audiência de vocês e contamos com vocês para o próximo Ponto a Ponto no próximo domingo. Até lá! Thank you.